quase 60 anos cuidando de vidas. Onde tem Unimed, tem presença que transforma a medicina humanizada em arte. Lazer em futuro. E saúde em rotina. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Olá, boa noite. Eu sou a Juliana, apresentadora do podcast da Unimed, o Pode Viver Mais. Sejam bem-vindos. E aqui comigo está a Joyce, né, Joyce, que também apresenta o Pode Viver Mais. E hoje nós temos uma convidada super especial. Mas antes de falar da convidada, convide aí seus amigos, familiares a conectar nas nossas redes sociais. YouTube, Instagram, Facebook. E lembrando que também, após o podcast, né, ficará disponível também no Spotify. Então acompanhe esse episódio de hoje que está imperdível, né, Joyce? Isso mesmo, a gente trouxe uma convidada super especial, que tem sido muito falada aqui na nossa região, no Brasil inteiro, com razão, no mundo inteiro. E, além de tudo, a gente pensou com muito carinho no podcast desse mês, para trazer vocês mais perto, para a gente conversar um pouquinho sobre viagens, sobre férias. E a gente trouxe uma pessoa super experiente nisso, com uma aventura e tanto para contar para a gente. Então, seja muito bem-vinda, Olivia. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Fico feliz de compartilhar um pouco mais dessa história. Bom, e vamos começar então falando quem é a Olivia, né? O que é a sua história? Você é daqui de Guaxupé? Como que você foi parar lá no Monte Everest? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Bom, eu sou guaxupeana, eu tenho 33 anos e sou formada em engenharia elétrica. Trabalhei com planejamento financeiro por muitos anos. Sempre gostei bastante de desafio, mas nem sempre foram desafios ligados à montanha, né? A montanha demorou um bom tempo para entrar na minha vida, mas o desafio sempre esteve presente. E aí eu fui me apaixonando por natureza, por montanhas, e acabou que consegui aí realizar esse grande sonho que foi estar no Everest. Mas acho que durante todo esse tempo foi muito construído aos poucos tudo que aconteceu. E assim, foi uma surpresa e tanto quando eu não conhecia essa história, eu fui conhecendo através, né, igual a gente estava conversando um pouquinho aqui antes da Marcela, que trabalha conosco na Unimed, e ela estava acompanhando ali, eu falei, nossa, Marcela, o que é isso que você está fazendo, né? E ela foi contando, eu falei, que surpresa que é ter uma guaxipeana lá, né, a gente brinca que é no fim do mundo, e voltando um pouquinho, como é que era a Olivia na infância? Quando morava em Guaxupé ainda? Olha, eu tive uma infância muito feliz aqui em Guaxupé, e acho que quando eu penso em constituir uma família, em ter filhos, é o que eu queria também proporcionar para os meus filhos, porque uma infância em cidade pequena eu acho que é outra coisa, né? A liberdade que a gente tem, os contatos que a gente tem, as amizades que a gente vai criando desde muito cedo. Então, eu tive uma infância muito divertida. Minha mãe participou muito dessa minha infância, então eu tenho muitas lembranças boas da minha mãe sempre recebendo muitos meus amigos em casa. Ela sempre esteve presente também na fase da adolescência, nas festas. Ela gostava muito de ir para sítio, a minha irmã também. E agora, né, eu sou uma pessoa que gosta muito da natureza, mas nem sempre foi assim, né? Durante toda a minha adolescência, infância, eu sempre fui muito urbana. E é até uma surpresa assim, para a minha família ver como eu fui mudando ao longo dos anos. Mas eu tenho lembranças muito, muito boas dessa época em Guaxupé, de estar sentado na porta de casa, chupando mexerica com a minha mãe, da minha irmã, tá brincando. Minha irmã é mais nova, é 4 anos mais nova que eu, mas está brincando ali ao redor da gente, de estar na casa dos amigos, né? E aqui em Guaxupé a gente brincava muito na rua, então de brincar na rua dos amigos. Foi uma infância que construiu muito de mim, né? Fez muito eu conseguir chegar aonde eu tô. E acho que também ter essa presença feminina tão forte, né? A minha irmã participou muito, a minha mãe, a minha avó, ter essas mulheres tão fortes durante a minha criação e que me criaram meio que sem colocar barreiras por sermos mulheres. Eu acho que isso fez uma diferença gigante para eu também crescer com essa mentalidade de que não existe diferenças, né? Entre o que nós podemos alcançar e homens. Então, por muito tempo, eu nunca tive essa distinção na cabeça e acabei vivendo em muitos ambientes masculinos durante toda a vida, né? Na engenharia elétrica, numa empresa bem focada em engenharia também, e na montanha, onde é um ambiente muito masculino.
E acho que ter essa criação tão forte, com mulheres tão fortes, fez toda a diferença para isso. Com certeza. E esse podcast que a Unimed promove, gente, ela promove para levar incentivo de mudança de hábito, né? Conhecimento sobre saúde e também essa necessidade de mostrar que não existe limite quando a gente quer alguma coisa, né? E existem barreiras, mas não limites. Então, eu até comentei aqui que antes da gente começar o podcast, que tem uma frase que eu acho assim, muito assertiva, que é aquela assim: os nossos sonhos estão escondidos atrás dos nossos medos, né? Então, quando a gente encara os nossos medos, a gente consegue realizar os nossos sonhos, né? Então, acho que isso é importante. E uma história muito bonita, né? De uma infância muito saudável, com mulheres, com a presença de mulheres muito fortes na sua vida, né? E como que foi esse seu interesse por viagem? Como que você começou a se aventurar? As viagens, desde a faculdade, isso se tornou mais latente. Para mim, eu sempre tive o sonho, quando eu era adolescente, de fazer um intercâmbio e morar fora. E isso eu consegui realizar quando eu estava na faculdade, consegui uma bolsa de estudos e morei 1 ano em Londres. Lá eu viajei pra caramba, né? Foi uma oportunidade incrível de poder conhecer outras culturas e também de estudar. E entrou essa questão da viagem na minha vida, uma coisa que se tornou apaixonante para mim. Mas até então não era tão atrelada com ambientes mais naturais, com o esporte, né? Eu sempre gostei de esporte na adolescência, na infância, mas não com esse peso todo que tem para mim hoje. E essa parte mais de buscar ambientes naturais e o esporte começou a entrar na minha vida quando eu entrei para o ambiente de trabalho. Eu, no começo da carreira, era muito ansiosa, então não sabia lidar tão bem com pressões, com estresse de trabalho, com o dia a dia em si. E conseguir esse ambiente de desconexão, de conseguir não estar com a mente tão atrelada ali ao trabalho, à internet, ao celular, me fez um bem gigante. Então, a natureza entrou na minha vida, as trilhas, né? Eu comecei nas trilhas, elas entraram como uma forma aí de escape, de um ambiente de descompressão de tudo que eu vivia ali no ambiente corporativo. E, assim, me ajudou pra caramba. Eu fui me tornando uma pessoa muito mais tranquila, muito mais leve, que conseguia lidar muito melhor com os problemas. Então, acho que a contribuição que teve essa inserção da natureza na minha rotina foi incrível, assim, foi indescritível. E é muito legal trazer isso para perto da gente mesmo, né? Da gente ver o quanto que é importante mesmo a prática de exercício físico, seja qual ele. A gente tem batido muito nessa tecla aqui, Sim. né, Gil? Nos últimos episódios todos, muitas pessoas que estão aqui, que eu tô vendo o pessoal entrando. Inclusive, eu vou até fazer um parêntese. As nossas redes sociais estão abertas para vocês e mandando comentários, perguntas para a Olivia. Então, pode ficar à vontade aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? A gente vai fazendo aqui ao vivo. Mas tem vários rostinhos aqui de pessoas que estão com a gente em vários episódios e a gente tem falado bastante, né? Quanto é importante a atividade física e como que a gente precisa cada vez mais colocar isso em prática no nosso dia a dia, né? Com certeza. E assim, trazendo mais já sobre o percurso, como que foi a tua preparação? Que aí você já falou como que foi o início aí dessa paixão, né? Tenho certeza que você foi descobrindo aí muito mais... Começou com trilhas, então. Começaram com trilhas, né? Começaram tá. com trilhas, mas ainda assim, nesse momento eu não passava pela minha cabeça que seria possível um dia subir o Everest, nem chegava a ser um sonho, um desejo, porque parecia inacessível. E nesse caminho de fazer trilhas, eu fiz diversas trilhas no Brasil e comecei a fazer algumas trilhas fora também. E uma delas, que foi muito marcante em toda essa virada de chave, foi no Nepal. Então, em 2019, eu fui até o acampamento base do Everest, que é uma trilha longa, são em torno de 10 dias para essa trilha. E lá você está no limite aonde você consegue chegar andando. Depois desse ponto é a própria escalada. Então, esse é o limite aonde a gente chega por trilha. E foi uma viagem, assim, que mudou a minha vida, mudou a minha cabeça, abriu diversos horizontes, né? Eu acho que o Nepal é um lugar que traz essa experiência diferente, tem uma cultura diferente, tem uma religião muito forte, então traz diversas mudanças mesmo mentais, assim, né? Muitas coisas diferentes para você pensar. Exato, muitas reflexões. E eu voltei dessa trilha querendo buscar algo a mais. E voltando para o Brasil, com tantas montanhas na cabeça, depois de tudo que eu tinha vivido, eu fui buscar um curso de escalada em rocha. Então, depois das trilhas, esse foi meu próximo passo, na escalada em rocha, que eu fiz aqui em Andradas, né? Então, bem pertinho aqui de Guaxupé. E aí eu comecei a ampliar minhas possibilidades.
Nesse percurso, eu acabei conhecendo o Carlos, que hoje é meu marido, e aí ele já trabalhava com alta montanha e acabou, né, colocando essa variável a mais, né? Falou, já que você gosta tanto, por que você não tenta ir para uma alta montanha? Eu já tinha feito alguns vulcões no Atacama antes disso, mas aí eu ganhei esse motivador a mais, né, de estar com o incentivo dele e fui testar se realmente era para mim, se eu gostava, e foi apaixonante. A nossa primeira experiência foi no Equador. E foi incrível, não foi nada extenso, né? Porque a gente foi começando bem passo a passo, mas foi realmente muito gratificante, foi uma realização muito grande. Eu me senti muito bem emocionalmente, mentalmente, na montanha, e isso acabou abrindo novos horizontes, e eu comecei esse processo aí de cada vez querer um pouco a mais na alta montanha. Você se via escalando o Everest? Demorou para eu me enxergar no Everest. Foram alguns anos, né? Então, isso foi em 2019, onde eu comecei na alta montanha. Foram 5 anos, então, nesse percurso. E tiveram muitas outras montanhas antes disso, né? Então, nessa preparação, foram 5 anos fazendo algumas outras expedições. Então, eu fiz montanhas de 5.000 metros, 6.000 metros, 7.000 metros. Então, foi um processo mesmo em alta montanha, porque é muito importante você conhecer seu corpo e conhecer como você reage na montanha, como você se sente. Então, é extremamente importante tudo isso. E tem toda a preparação aqui no Brasil também, né? Porque essas expedições aconteciam uma vez por ano, no máximo 2 vezes. E aqui no Brasil tinha uma rotina intensa de exercícios físicos, né? Que eram ali em torno de 2h30 por dia. Eu tentava mesclar, né, o que eu fazia de cardio com bike, corrida, natação, para acabar não me lesionando só de correr, que acaba sendo o meu esporte favorito aqui, mas não daria para sempre focar nela para acabar não me lesionando para a expedição. Então, eu dei uma intercalada de vários tipos de atividade, mais a musculação, e encaixar esse treino na rotina também foi sendo um super desafio, né, nesse 1 ano. Mas a preparação foi basicamente unindo essas coisas, as expedições e mais esse preparo físico intenso aqui no Brasil. Nos finais de semana eu fazia trilhas, então colocava mochila, peso na mochila e saía para fazer trilhas. Só que eu gosto bastante, então não foi algo assim pesado, sabe? Sofrido, exato, né? foi muito prazeroso todo esse processo até realmente chegar na expedição. E foi um processo, pelo que você relata, né, Olivia, lento, né, que você precisou de muito foco, disciplina. Então, não caiu do céu, né? Não foi uma coisa que você falou, vou e pronto. Exatamente. Né? Teve todo um preparo, toda uma disciplina, né? O preparo do corpo, o preparo da mente, né? Porque eu acho que, não sei, né? Eu suponho que nesse tipo de expedição, o corpo ele precisa estar em ordem, mas a mente... Com certeza. Né? Eu acho que é quase 50-50, essa questão da mente e a sua capacidade física, né? E essa questão da mente, eu acho que aqui no dia a dia, porque é complicado, né? Você não vai conseguir simular as situações que você vai estar exposta na montanha. Mas coisas que eu tentava me policiar aqui no Brasil era as coisas mínimas do meu dia a dia, eu tentar não desistir. Então, se eu sair para fazer um treino de 10 quilômetros de corrida e no quilômetro 8, eu falava, né, tá bom, já... Eu tentava me policiar de não, né? Se aqui no meu dia a dia eu acabo desistindo, abrindo mão de alguma coisa, na montanha, minha cabeça vai estar condicionada na dificuldade acontecer a mesma coisa. Então, são alguns gatilhos assim mentais que dá para você ir treinando no seu dia a dia com coisas pequenas e que na montanha faz diferença para você estar com uma mente mais forte. Então, essa questão mental é realmente assim, faz uma diferença gigante, né? Outras situações é você também acabar se expondo aqui na escalada em rocha, né? se habituar com os equipamentos, estar em outras expedições. Mas eu acho que essa questão do dia a dia, que é o que realmente, né, é o maior volume, né, onde a gente mais pode tentar praticar, eu acho que isso fez muita diferença, né? Sempre que eu queria, tá bom por hoje, ou não, isso eu não vou fazer hoje, eu tentava pensar em mim lá, subindo e falando, né, qual que vai ser a minha reação lá. E tentava me policiar para aqui no Brasil eu evitar desistir e abrir mão do que eu estava fazendo. Não é sempre que dá certo, né? Tem dias que realmente não vai, mas eu tentava me policiar ao máximo. E inclui tanto a parte de alimentação também. Você precisou fazer um preparo, acredito que de saúde mesmo, né? Vitaminas e tudo mais. Incluiu também essa parte, porque a alimentação no percurso já é mais escassa, né? Com certeza, com certeza. Incluiu, e isso, assim, foi muito importante a ajuda de diversos profissionais nesse processo, né? Então, um acompanhamento nutricional, um acompanhamento de um personal,
eu tive fisioterapeuta, outros médicos também envolvidos, né? Médicos aqui em Guaxupé, que, né, já me conheciam. Então, tiveram diversos cuidados. E essa parte da alimentação, principalmente, porque eu precisava ganhar peso para a expedição. Porque lá a gente perde bastante. Então, eu precisava ir, né, com um percentual de gordura mais alto, com mais massa. Eu precisava ter o que queimar lá em cima quando precisasse, porque lá realmente é bem complicado essa questão da alimentação, da hidratação. Então, eu precisava ir realmente bem forte e com uma massa que era fora do meu padrão. Então, esse acompanhamento foi essencial. E tanto a rotina também, né? Porque você estava trabalhando. Para encaixar tudo isso na rotina, Exato. imagino que... É um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça. E essa questão da rotina é puxado, né? Tinha ali um trabalho convencional, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, não era de 8 horas, né? Acabava sendo bem mais horas. Então, você ter ali a energia, a disciplina de ainda encaixar 2 horas e meia de treino, é super complicado. E eu tentava, sempre que eu tenho, né, essa situação de como encaixar as coisas, como priorizar as coisas, eu tento manter em mente, assim, o que eu preciso e o que eu quero. É muito diferente, assim, você precisar fazer, parece que dá um peso negativo para as coisas. Agora eu preciso ir treinar. E eu sempre tentava mudar isso na minha cabeça para eu quero subir o Everest, então eu preciso ir treinar porque existe algo maior envolvido. E isso já me dava uma energia diferente para tentar manter uma rotina que estava bem puxada, né? Foi um ano de uma rotina bem intensa, mas mudar esse jeito que eu enxergava as coisas, né? De, preciso me alimentar bem, preciso estar fazendo exercício, preciso me organizar em inúmeras outras coisas, tudo isso é necessário porque eu quero uma coisa maior. Então, acho que mudar para esse lado positivo de que essas pequenas coisas que você faz no dia a dia, que não são fáceis e que cansa, para você atingir algo maior, dá uma leveza maior, dá uma energia e te motiva, né, a continuar. Então, acho que isso foi muito importante para mim. A gente está aprendendo muito aqui, né, pessoal? Vocês estão vendo. Realmente... Nós somos a soma dos nossos hábitos, né? E quem precisa coordenar e mandar e direcionar os nossos hábitos somos nós. Então, quando nós nos comprometemos com hábitos saudáveis, né? E com o foco, que é o principal, como a Olivia tão bem relatou aqui, nós precisamos entender essa diferença, né? Do que a gente quer e do que realmente é necessário para atingir aquele objetivo. E são coisas pequenininhas mesmo, né? Que faz toda a diferença. Porque às vezes a gente acha que, eu não vou hoje, depois na semana eu faço uma corrida mais longa. Sim, sim. Né? Aí pode ser onde entra a lesão. É um pouquinho por Com dia certeza. mesmo, É uma né? construção, né? Acho que pensar no Everest foi uma construção de diversas outras montanhas. E esse processo, até realmente começar a escalar a montanha, também foi construído muito aos poucos. E acho que tudo isso, né, são também fases, né? Essa fase eu estava muito focada, essa era a minha prioridade, né? O sonho do Everest era a minha prioridade. E a gente também não pode achar que a gente vai dar conta de estar no seu 100% em todas as vertentes da nossa vida, né? Então, durante pelo menos esse um ano e meio, as montanhas, essa parte física, me preparar para o Everest, fazer outras expedições, era a minha grande prioridade. E era esse meu momento, né? Já tiveram outros, né? Já teve um momento que era estudar, já teve um momento que era focar na minha carreira, e isso consumia todo o meu tempo. Então, eu acho que a gente precisa também entender nossas fases, porque às vezes a gente quer tirar nota 10 em todas as vertentes, e isso não existe, né? É impossível. Então, durante esse um ano e meio, a nota 10 que eu queria tirar era nessa preparação para o Everest. As outras vertentes da vida, né, elas estavam equilibradas, elas estavam acontecendo, mas a minha energia estava voltada para isso, né? E esse acho que foi um aprendizado que eu fui tendo também com o tempo, porque tinha épocas que eu queria realizar tudo, fazer tudo, né? Eu queria me alimentar bem, fazer muito exercício, eu queria fazer um novo curso, eu queria, né, estar muito dedicada no trabalho, trabalhando muito mais horas do que a carga normal para conseguir posições melhores. Então, isso não funciona. A gente precisa entender qual é o nosso momento. Não é profissional, é de família, é no esporte, é num sonho que é uma vertente ainda diferente disso. E até para a gente também não colocar um peso gigante, né, em cima de nós mesmos. Cobrança, né, excessiva, em ser perfeito em tudo, né? Exatamente. Bom, até para a gente não te interromper muito,
Vamos contar como que foi essa aventura para o pessoal que está nos acompanhando. Relata um pouquinho, né? Um pouquinho, não, bastante. Como que foi Foram essa 2 meses, aventura? então é bastante. Conta pra gente. Foram 2 meses. Né? A expedição começa com a trilha, que foi a mesma que eu tinha feito em 2019, então são 10 dias de trilha. E os outros 40 dias a gente ficou entre idas e vindas para o acampamento base. O acampamento base é como se fosse a nossa casa ali na montanha, porque é onde a gente tem mais estrutura, é onde a gente tem internet, é onde a gente tem uma cozinha com uma alimentação muito boa. Então, o acampamento base realmente dá um conforto maior para a gente. E a gente fazia ciclos de aclimatação. Isso porque o nosso corpo precisa ir se acostumando aos poucos com uma quantidade menor de oxigênio. Então, a gente fez um ciclo para uma montanha próxima do Everest, que não era no Everest. Chegamos até 6.000 metros. Depois, a gente fez o ciclo que já começava a escalar o Everest até o acampamento 3. Então, saía do base, passava pelo 1, pelo 2, pelo 3, retornava tudo para o acampamento base. Nossa. Descansamos alguns dias no acampamento base, foram 9 dias. E depois a gente saía para o que a gente chama de ciclo de cume, que a gente sai realmente com o objetivo de chegar até o topo. Esse ciclo de cume durou, se eu não me engano, 10 dias. E aí são 10 dias realmente muito intensos, né, onde a gente começa a estar naquela parte da montanha que a gente não tinha feito anteriormente. Então, e nessa parte tem 2 lados, né? Porque um lado você já sabe o que você vai passar até o acampamento 3. Isso é bom, porque reduz um pouco a ansiedade do que vem pela frente, mas também você sabe já tudo que te espera, né? Então, eu tinha uma ansiedade, um receio muito grande com o primeiro trecho de escalada, que é chamada de Cascata de Gelo. É uma região da montanha completamente disforme, né, onde tem muitos blocos de gelo, que é chamado de serac, e existem quedas desses blocos que acontecem naturalmente, né? A maioria deles não é na rota, mas existe um certo risco, né? Essa é uma das partes que tem um maior risco ali em toda a nossa expedição. Então, essa parte me gerava muita ansiedade. Né? E passamos por ela ali 2 vezes, né? 2 para subir e depois 2 para descer. Então, foram dias muito tensos, a cascata é muito gelada, você passa muito frio. Então, realmente, é bastante intensidade aí nesse momento de que realmente a escalada começa. Né? Do acampamento 3, quando a gente vai fazer o ciclo de cume, a gente, na madrugada, sai para o acampamento 4, onde são em torno de 10 horas de escalada. E do acampamento 4, a gente sai para o ataque ao cume, onde duraram mais ou menos 17 horas. Nossa. Depois disso, né, a gente voltou para o acampamento 4 e tomou a decisão ali de realmente completar o projeto e tentar chegar até o Lhotse, e que foram aí até subir o Lhotse e descer até o acampamento 2, mais 18 horas de escalada. Então, foram 3 dias absolutamente intensos, né, com poucas horas de sono, com pouca alimentação, porque eu ainda estava muito ruim do estômago, passei muito mal e não conseguia me alimentar, então comia uma paçoquinha, uma bolacha, porque eu já também não conseguia tomar suplementação, né, então geralmente gel, que a gente costuma usar palatinose nos exercícios físicos, já não descia para mim. Então foram realmente dias extremamente intensos. E acho que a hora que eu relaxei mesmo de tudo isso, né, e realmente comemorei, né, claro que chegar no cume foi uma emoção gigante, mas a hora que eu realmente relaxei e comemorei foi a hora que eu voltei para o acampamento base e sentei ali, tem um altar que é onde a gente faz um puja, que é um momento ali religioso, né, e a gente abençoa os equipamentos, é um momento muito bonito, né, uma celebração muito bonita. Eu sentei ali próximo e ali sim falei, caramba, né? Deu tudo certo, a gente subiu, a gente escalou, vimos o mundo lá de cima e agora descemos em segurança. Então, essa foi a hora que realmente eu relaxei. E assim, durante o percurso, como que funciona para vocês se alimentarem? Porque conforme vocês forem subindo, fica mais difícil os recursos, né? A parte de alimentação, de banheiro, como que faz? A logística é inacreditável, assim, a dificuldade logística, né? O acampamento base é excelente, até o acampamento 2 a gente consegue ter uma estrutura legal, então ainda tem cozinha, né? A gente tem uma equipe que produz os alimentos para a gente, as nossas barracas já estão montadas, então eu fui numa expedição que oferecia todo esse conforto, né, da gente não ter que carregar as barracas, então diminuía um pouco as variáveis ali de desgaste que eu tinha durante esse percurso. Então, até o acampamento 2 a gente se alimentava bem, ali já tinha, né, o banheiro já era uma barraquinha e a gente usava saquinhos.
Então, era um saquinho que vinha ali com uma areinha, tipo uma areinha de gato, né? E a gente usava aqueles saquinhos, fechava os saquinhos, e quando a gente descesse da montanha, a gente levava esse saquinho de volta com a gente para poder, né, despejar ali no acampamento base. A partir do acampamento 3, já não era possível ter uma estrutura de cozinha. Então, ali a gente usava comida liofilizada, que são aquelas comidas desidratadas, né? A gente coloca a água quente, né? E ela cozinha. E essa foi a nossa alimentação ali por 3 dias. 3 dias de alimentação dessa forma, que não é, assim, não é gostoso, né? Você já não tem muito apetite, já não é uma alimentação que te chama muita atenção. Então, é bem puxada mesmo essa questão a partir do acampamento 3. Mas, além da alimentação, o que mais tive dificuldade foi com a água. Né? A água ali, a partir do acampamento 3 até no acampamento 2, ela é toda de degelo. Então, o pessoal pega o gelo, né, derrete, e essa água, ela acaba vindo com algumas impurezas, e além disso, a gente precisa colocar pastilhas minerais nela, de eletrólitos, porque é uma água que não tem nenhum tipo, não te hidrata, né? Ela puramente não te hidrata. Então, você está sempre tomando uma água saborizada. E chega uma hora que essa água já não mata a sede de jeito nenhum. Então, eu tinha sempre, o tempo inteiro, uma sensação de sede. No ataque ao cume, eu tinha a boca assim super seca, eu tomava aquela água não descia, não matava minha sede. Então, acho que a minha maior dificuldade assim foi sentir sede o tempo inteiro. Quando eu consegui descer para o acampamento base, pegar uma água mineral e tomar uma água mineral, eu falei, caramba, né? A gente não tem ideia da falta que faz coisas que estão tão no nosso dia a dia, né? Mas quando a gente não tem, é uma dificuldade gigante. E assim, foi uma pergunta que eu fiz antes, mas para o pessoal entender. A Olivia é a primeira mulher sul-americana a completar, né, essa expedição, que é escalar o Everest e também o Lhotse, que são 2 montes relativamente perto. E é isso mesmo, né, Olivia? Explica pra gente. Você sobe desce e depois faz o caminho pro outro, né? A gente subiu o Everest, fez esse ataque ao cume do Everest, né? E que demorou 17 horas. E nesse momento, assim, eu tentava não pensar no Lhotse. Durante toda a expedição, meu primeiro objetivo era fazer o Everest. Se o Lhotse acabasse sendo factível, seria excelente, mas eu estava focada no Everest. Toda a nossa logística para o Lhotse já tinha sido decidida aqui do Brasil, né? A gente já tinha deixado tudo isso preparado, porque não é uma decisão que você pode tomar lá na hora. Você precisa de oxigênio, você precisa de barraca, caso você tenha algum imprevisto. Então, você precisa ter essa logística toda preparada. Mas lá, durante a expedição, o jeito de eu me manter assim, firme durante uma expedição tão longa, né, e com tantos desafios, foi pensar uma coisa de cada vez. Então, era primeiro o Everest, subi o Everest, nós fizemos o cume do Everest, que foi a maior emoção da minha vida. Acho que o Lhotse foi legal, mas o Everest não tem como. Não tem lugar mais alto que aquele. Você vê aquela imagem que eu mentalizei por tanto tempo, foi assim, incrível, uma emoção gigante. E depois que a gente desceu do Everest, eu sentei na minha barraca, né, no acampamento 4 e estava absurdamente exausta, né? Emocionalmente foi muito pesado, né? Aconteceram diversas coisas nesse ataque ao cume, teve um acidente muito próximo do nosso grupo, por alguns momentos a gente imaginou que a gente ia ter que abortar o nosso ataque ao cume e retornar. Então, por em torno ali de 1h30, a gente imaginou que não ia ser possível chegar, né? Que todo aquele tempo, tudo que a gente, né, desprendeu ali de energia nessa expedição, não ia ter um final tão positivo. Então, e no fim a gente conseguiu, mas emocionalmente foi uma carga gigante. E o Carlos olhou para mim e falou assim, e aí, né? A gente precisa sair para o Lhotse, isso era em torno de 4 horas da tarde, a gente tinha que sair para o Lhotse 3 horas da manhã. E aí eu olhei para ele e falei, Carlos, eu não consigo pensar nisso agora, né? Eu preciso dormir umas horas, tomei o que eu consegui de água, comi um miojo e dormi. E dormi horas ali e acordei 1h da manhã para a gente realmente tomar essa decisão se eu ia ter condições de poder fazer a outra montanha. E 1h da manhã eu acordei, né? Ele olhou para mim e falei, nossa, eu tô cansada, né? Tava quentinha ali no meu saco de dormir, porque é frio pra caramba, né? Menos 25 graus. E eu ali no meu saco de dormir quentinha. Aí ele falou, vamos tentar. Falei, caramba, será, né? Aí eu abri a barraca e olhei para fora. E tava uma lua cheia, mas uma lua cheia, assim, um céu, tudo iluminado, a montanha inteira iluminada. Eu olhei pro Everest, e aí você vê as pessoas que estão subindo naquela noite, né? Você vê aquele caminho que tem muita foto, as lanterninhas. E aí foi incrível. Aí já me deu uma energia gigante. Eu falei, não, vamos tentar, né? Talvez não dê certo, mas vamos tentar fazer o Lhotse.
E nisso, né, a gente acordou 1h da manhã, a gente foi sair 3h30, porque são tantos itens que você precisa se equipar, colocar, organizar sua mochila. Então, é tanto detalhe e que você tem que estar numa concentração tão grande, porque qualquer item ali pode ser o término da sua expedição, né? Se você esquece um óculos, esquece uma luva, se a pilha da sua headlamp acabou, se qualquer coisa assim acontece, você pode ter que talvez abortar, porque são itens essenciais. Ali você só levou itens essenciais. E a gente saiu para o Lhotse. O Lhotse foi uma escalada linda, foi com uma pressão muito menor do que o Everest, porque o Everest tinha uma exposição ao risco muito maior. Então, no Lhotse, eu consegui aproveitar a escalada, relaxar e chegar também no cume e ver que a gente tinha conseguido concluir o projeto. Foi incrível. Foi uma sensação que é até difícil ainda de descrever. Você conta, a gente vive com você, e eu acho que deve passar, assim, um filme novamente, né? De uma memória incrível, né? Que você ganhou e que você vai levar para o resto da sua vida, com né? Certeza, com certeza. E assim, dentro de toda essa experiência, quais foram seus maiores medos? Medos. Olha, medo, antes de eu ir, eu sentia medo. Antes de eu ir, eu tinha muito receio de que acontecesse alguma coisa comigo. Pensava na minha família, né? Pensava na minha mãe. Falava, caramba, né? Será que eu tô sendo egoísta de me expor a um risco assim? E, de repente, talvez trazer um sofrimento para as pessoas que eu amo. Então, esse medo veio antes. Depois que eu embarquei, que eu estava ali na montanha, eu estava tão concentrada, estava tão focada que eu tinha receios, eu tive muita apreensão enquanto eu escalava, eu tive uma concentração gigante, mas eu não senti medo. Ali, a partir do momento que eu realmente entrei na expedição, não passou mais medo pela minha cabeça. Eu tinha, assim, né, todo esse cuidado. Tinha dúvidas, né, incerteza se a gente ia chegar. Tem tantas variáveis que podem acontecer, né? Clima, são outros acidentes de outras expedições. Então, é tão delicado. E a montanha é tão um dia de cada vez que às vezes está tudo certo. No dia seguinte, pronto, né? Aconteceu alguma coisa inesperada e mudou completamente o curso da história. Então, medo eu não senti, eu tinha esses receios, mas a minha prática, assim, era sempre o dia de hoje, né? O dia de hoje, como que vai ser o dia de hoje? O dia de hoje é isso que a gente tem para fazer e vamos aproveitar o dia de hoje. É muito prazeroso para mim estar na montanha. Então, apesar de todas aí as dificuldades, né? Você tem muitos desconfortos, né? O lugar de dormir, banheiro, alimentação, são muitos desconfortos. Mas para mim é tão prazeroso que fica pequeno essa parte desconfortável e tão extrema de estar na montanha. Então, essa parte prazerosa acaba também reduzindo esses receios, esses medos, esses outros sentimentos. Que eu imagino que é uma sensação de gratidão, muito. De êxtase, né? Assim, além do sentimento de conquista, né? A gente já fica feliz, né, Jorge? Dá um check ali no dia a dia da gente. Imagina uma expedição dessa. E aí junta a visão maravilhosa, né? Exatamente. A paisagem. Dá uma gratidão você poder estar naquele lugar, porque é um lugar muito inóspito, né? Demorou para a gente poder, para os humanos poderem estar ali, então é um negócio muito inóspito. E você enxergar tudo aquilo e falar, caramba, tá acontecendo, né? Planejei por tanto tempo, foram tantas etapas para chegar aqui e está acontecendo. Então, tem muitos sentimentos, são muito mais sentimentos bons do que realmente algum pensamento negativo que aparecia ou o peso de desconfortos. Então, essa parte realmente da energia da montanha, de viver todo aquele cenário e de estar se desafiando, né? Cada dia que você chegava era aquela realização de vencer mais uma etapa. Então, foi muito conquistas ali no dia a dia, nesses 2 meses. E eu acho que eu consegui controlar muito bem a minha mente para reduzir muito esses momentos de tensão, de receio. Tinha hora que eu chegava, né, na barraca, e aí sim, né, durante a escalada eu estava muito concentrada, mas na barraca, às vezes, eu entrava e chorava. Eu falava, nossa, né, foi muito intenso, foi muita coisa, eu estou exausta, não estou conseguindo me alimentar bem. Então, tinha hora que vinha uma exaustão, que vinha choro. E aí era muito legal estar com o Carlos junto, né? Acho que eu tinha essa vantagem de estar com alguém que eu amo, que me conhece, né? Que era um apoio gigante ali na montanha. Mas eu tinha esses momentos também que eu precisava colocar para fora ali, porque é muita intensidade. E eu acho que todos os fatores, até de você estar meio que desconectado do mundo, te faz te conectar com o mais íntimo teu, né? Então, você se conhece uma parte tua que você nunca imaginou conhecer. Então, isso desperta muitos sentimentos novos, né? Com certeza. E a montanha traz muito disso, porque a escalada é um esporte muito solitário. Mas você tá ali com um grupo, a gente era um grupo de 7 brasileiros,
Só que é praticamente impossível a comunicação. Então, a gente escala ali 8 horas, 10 horas, 17 horas, praticamente sem se comunicar com as pessoas. Porque venta, porque você está um pouco mais distante, porque você está com a máscara de oxigênio. Então, a comunicação ali no local é muito precária. E, então, é você mesmo e sua mente. E você não pode ouvir música também. Então, não tem uma distração ali, porque a música acaba te tirando a atenção, né? Se alguma coisa cai. Então, você tem que estar realmente muito presente naquele momento, você e sua mente, e seu corpo. Então, é realmente isso que você falou. Né? E o silêncio, exato. E assim, Olivia, entre tantos altos e baixos, em algum momento você pensou em desistir? Não pensei em desistir. Eu tive muita dúvida se eu conseguiria, mas eu tinha muito firme que eu iria tentar até fosse possível. Né? Porque essa questão do desistir acontece muito no ataque ao cume, porque a gente tem um tempo que a gente precisa cumprir por questões climáticas, por questões de segurança. Então, a gente tem uma pressão ali do tempo. Você não pode ir no ritmo que você quiser, você precisa ter uma performance, né? Geralmente, na montanha, você vai num ritmo mais lento, mas ali você realmente precisa seguir um ritmo, porque se estourar as horas que você tem para chegar no cume, você vai ter que descer de onde você estiver. Então, eu não pensava em desistir de jeito nenhum, mas por um bom período ali dessa madrugada, eu tinha dúvida se eu ia conseguir chegar. E isso me dava um aperto no coração gigante, né? E o Carlos colocava pressão, eu passei muito mal nas primeiras 5 horas da escalada, né? Vomitei quando a gente chegou num certo ponto. Então, eu estava passando muito mal do estômago. Depois disso, eu melhorei, né? Consegui ter um ritmo melhor, e aí eu falei, acho que vou chegar, né? Só que aí veio a questão do acidente, né? Que parou toda a montanha, todo mundo parou de escalar, muita gente desistiu de continuar subindo, né? Então, a gente viu todo mundo que estava na montanha, a grande maioria descer. E o Carlos acabou tomando a decisão muito assertiva falou, não, né, não foi uma questão de segurança, as pessoas que acabaram se acidentando foram imprudentes, não estavam fixadas na corda, e a gente vai continuar a nossa escalada. 1 hora depois que a gente estava parado. Então, eu não pensei em desistir, mas tiveram vários momentos que eu falei, meu Deus, né, será que vai acontecer? Não vai acontecer. Tiveram muitos altos e baixos aí nessa madrugada. Mas desistir, eu consegui manter a mente firme. Mas acredito que você sabia que não ia ser fácil, né? Com que certeza. iriam surgir obstáculos, vamos falar assim, né? Então, até para isso, você teve que se preparar, você estava ciente dos riscos, né? Sim. De tudo isso. E essa consciência é muito importante para te manter firme lá, né? Eu fui preparada para passar por todo tipo de dificuldade física, de alimentação. Até acabou me surpreendendo, porque eu fui muito preparada para a dificuldade e me surpreendeu o tamanho da dificuldade. Eu achei que foi muito mais difícil do que eu tinha pensado, do que eu tinha lido, escutado, porque eu estudei bastante sobre a montanha. Então, eu li diversos livros, eu ouvi muitos podcasts, né, de pessoas que já tinham subido e que contaram detalhadamente sobre como tinha sido a expedição. E isso me preparou bastante, mas eu acho que é muito difícil a gente conseguir passar exatamente a ideia real do que acontece ali. Realmente, assim, tem que ir para ver, porque Só tem vivendo, tem né? coisas que é difícil a gente descrever. Eu fico imaginando a tua família esperando notícia. Até por isso a gente não contou do Lhotse, né? Ninguém sabia que a gente ia tentar outra montanha, justamente porque já iam estar tão preocupados, né? A minha mãe não dormiu na noite de ataque ao cume, né? Minha sogra também não. Então, é uma pressão muito grande para a família. Ao mesmo tempo, é uma energia boa, né? Você comentou da Marcela. Eu vi ali meu grupo de amigas ali por altas horas, né? Mandando energia, torcendo, né? Comentando, falando, nossa, o que será que significa isso? O que significa aquilo? Mandando um GPS de onde eu estava. Então, depois que eu consegui ver, né, todas essas mensagens, foi incrível, sabe? Sentir realmente como as pessoas se envolveram. E eu tenho certeza que eu senti essa energia lá. E isso também me deu força para conseguir continuar a escalada. E imagina o orgulho dessas pessoas, né? Porque ela estava relatando aqui pra gente, Olivia, que você é a primeira mulher do mundo, é isso mesmo? Sul-americana. Sul-americana. Nós somos o Conta primeiro todas casal. as conquistas. Porque assim, gente, ela relatou aqui pra gente que não foi nada intencional, que eles foram com o objetivo de escalar, mas que... Quais as recompensas que vocês receberam? A gente acabou depois descobrindo que nós éramos o primeiro casal do mundo a realizar essas 2 escaladas em sequência, né, em menos de 24 horas, e estar no cume do Everest e do Lhotse. Então, foi muito legal de descobrir que a gente teve, né,
essa comemoração aí dupla, né, de conseguir algo em casal. Eu sabia que não tinha outras mulheres, né, mas esse projeto surgiu mais pensando em eu e o Carlos ter algo diferente para nós dois, porque o Carlos tem muita experiência com montanha, né, ele trabalha com isso, ele escala há muitos anos. E eu queria que a gente tivesse algo que desafiasse nós dois, algo que ele ainda não tinha feito. Então, assim que eu comecei a pensar no Everest, já me vinha o Lhotse na cabeça como esse desafio que a gente poderia desenvolver e evoluir junto como casal. E aí, né, acabou que nesse período não teve outra mulher que fez, e foi uma consequência, né, eu acabar me tornando aí a primeira sul-americana a ter feito. E eu acho que é importante também, porque tendo pessoas que vão e fazem, isso abre outras portas, né? Sim. Vão ter outras mulheres agora fazendo projetos ainda maiores, né? Mais pessoas vão achar possível fazer esse. Então, acho que é importante a gente tentar sempre expandir esses limites e mostrar que existem, que é possível, né? A gente tentar coisas novas, conseguir coisas novas, e que outras pessoas, né, continuem e consigam coisas ainda maiores. Acho que é legal a gente sempre se motivar e ter mais pessoas expandindo esses limites. Então, primeiro casal do mundo, né? A escalar os dois? Os dois, isso. A primeira sul-americana. Sul-americana. E a guaxipeana, gente. Né? E a quarta mulher a completar o cume, né? A nona mulher. Nona. A nona mulher. São 41 brasileiros, eu fui a nona mulher. É um top. E vai entrar no Guinness também, né? Por ser o casal. Por ser o primeiro casal. Vai ser legal. Então, olha só, né? O que é o propósito, o foco, o objetivo e o preparo. O hábito, né, diário para se preparar e conseguir conquistar esses sonhos. Né? E assim, gente, um comentário aqui, eu até falei isso para a Olivia. Às vezes a gente idealiza esses grandes objetivos como muito longe da gente. Eu conversei com a Olivia, né, essa última semana, né, para fazer o convite e tudo mais. E aí ela chegou aqui, eu falei, gente, ela é tão menininha, ela é tão meiga. Você fala, meu Deus, como que ela foi parar lá, né? E a gente fala assim, nossa, tão diferente, uma realidade tão... eu achei legal, né? Traz uma leveza. A gente fala, nossa, não é o meu objetivo, mas eu falar, aquele meu objetivo eu consigo também. É bacana isso, né? Fico feliz. E é legal quebrar esses estereotipos, Sim. né? Pra mim também, né? Antes de eu começar a escalar, a pensar que seria possível, eu imaginava que só pessoas muito especiais ou que tiveram um histórico muito maior na montanha ou que tinham algo a mais seria possível, né? O que fosse muito forte, eu sempre tinha aquele estereotipo também, que era muito diferente do meu. Então, quebrar esse estereotipo, eu acho que é legal, que é muito... E abre muitas possibilidades para outras pessoas. E muitas pessoas me ajudaram nesse caminho, né? Porque o Carlos está nesse movimento há muitos anos, e olhar para ele não me fazia assim, acreditar que seria possível. Porque ele já está nisso há muitos anos, desde muito cedo, já tinha feito muitas montanhas, tem um estereotipo completamente diferente do meu. Então, ele não era a pessoa que se equiparava e que eu podia falar, se ele conseguiu, eu também consigo. Mas nesse processo todo, né, de estar na montanha, eu fui conhecendo tantas outras pessoas, tantas mulheres que são mais normais, são mais convencionais, que tinham vidas, assim, mais comuns, né? E que conseguiam coisas grandiosas e que estavam na montanha, que são mães. E essas mulheres, sim, né, e também muitos homens que acabaram mostrando que sim, né, dá para a gente conseguir alcançar tanta coisa diferente, apesar de não estar ali no formato tão padrão aí do estereotipo de quem faz essas coisas. Eu acredito que às vezes tem muito viés, muito pré-julgamento, inclusive nosso. Sim, da gente certeza, olhar e limitar. Falar assim, eu não sou capaz, não, isso não é para mim. Com certeza. E eu acho que assim, o contato com a natureza, ele abre portas para várias coisas. Então hoje, você comentou no início que você era muito urbana, né? Uhum. Eu acho que a gente vive numa região tão linda e às vezes a gente não dá valor. Com certeza. Você que viajou bastante, você vai poder falar isso pra gente. Mas aqui a gente está no meio de uma região tão abençoada e linda. Sim, cheia de cachoeira, de trilha. De e aqui em Guaxupé eu não explorava isso. E quando você sai para correr, para pedalar, para fazer uma trilha aqui na nossa região, você fala, gente, eu tô em que lugar é esse? Então a gente precisa valorizar a nossa região, a nossa cidade, as redondezas aqui e estar mais em meio à natureza, porque a nossa vida é corrida, é estressante, né? Nós temos muita
coisa hoje para pensar, né? Quem é mãe, quem não é também, está preocupado com a vida profissional, estudos, provas. É uma forma da a gente estar em meio à natureza, é uma forma da gente extravasar. Então, e ali vai despertando para outras coisas, e você vai querendo mais e mais e mais. Sim. E eu fico até me perguntando, se ela subir o Everest, o que mais que ela vai querer fazer agora? Será que a gente tem um outro objetivo em mente? Tem coisas passando na minha cabeça, algumas outras montanhas, alguns outros projetos de montanha também, né? Acho que, assim, é um campo ilimitado, né? Existe desafio quanto você estiver disposto a ir atrás deles. Então, eu tenho pensado em outros projetos de montanha, de montanhas grandes, mas eu também estou deixando esse tempo em aberto, né? Eu acho que, assim, eu encerrei igual um seriado, eu encerrei uma temporada da minha vida e foi recente que eu cheguei, né? Tem 1 mês e meio. Então, eu ainda estou organizando todos esses sentimentos, toda essa experiência e repensando aí o que vem pela frente, né? Mas estou cheio de ideias, né? Agora eu quero voltar para minha rotina de treino, quero pensar aí em outras montanhas para o ano que vem, penso aí daqui a um tempo também, né, ser mãe e constituir uma família. Então, tem muita coisa aí para vir pela frente. Mais um montanhista. Tomara. Ou montanhista, né? Tomara. Mais um montanhista. Ou não, né? Ou eu vou achar melhor não entrar nisso. Pessoal, passaram um recadinho aqui pra gente, que a gente tem algumas mensagens no Instagram. Não tá carregando aqui pra mim, que tem um delay entre o pessoal aqui da equipe, né? E a gente que tá vendo aqui do lado de fora. Pra mim, só tá as pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando. Então, caso você mandou algum recadinho, manda de novo, por favor. Porque eu já entrei, já saí, já mudei rede de internet, mas não carregou aqui, não. Então, se vocês puderem aí... tem... aqui, ó. Nossa equipe é top demais, ó. Peraí. Vamos voltar aqui. Ó. Chico e Chica. Parabéns, Olivia. Não conhecia você, mas senti tanto orgulho de você. Parabéns mesmo. Uma grande inspiração para todos nós. Que legal. Eu achei muito gostosa essa energia aqui em Guaxupé e de tantas pessoas que se envolveram, que vieram falar comigo. E tá sendo muito bom essa troca. Então, eu tenho conhecido tanta gente, sabe, que antes não fazia parte, que agora tem trazido experiências e perguntado da minha. Então, essa troca é muito especial que tem acontecido nesse pós-expedição. E a gente, como guaxupeanas também, a gente tem orgulho mesmo, né, Ju? É uma inspiração. Legal. Carol Zanta. Obrigada pelo exemplo e por nos mostrar que podemos tanto. Má Pedrosa, surreal. Ó. Carol Zanta. Ju, nós que somos do esporte, amamos muito tudo isso. Que inspiração. Estou aqui e vou me inspirando em cada detalhe. Parabéns, Olivia. Obrigada, pessoal, pela participação. Teve aqui... João Fernando deve ter um antes aqui. Peraí. Nossa, tem tanta pessoa vendo que entrou, que eu tô chegando aqui, todos ó. Que estão acompanhando, mandando mensagem. Aí, gente, o meu atualizou agora. Mas... João Fernando, parabéns, ele é o nosso gerente da Unimed. Pessoal, muito obrigada, vão nos mandando aí. Barba, parabéns, seu feito é algo extraordinário. Muito legal. Obrigada, pessoal. Valeu. Voltando aqui, até me perdi do meu roteiro, procurando as mensagens. Uma das perguntas que a gente recebeu na internet, quando eu postei a caixinha de perguntas, é como que era feita a comunicação com a tua família? Para dar um alívio aí para eles, né? No acampamento base, a gente tinha internet. Então, de lá, eu conseguia ligar por vídeo para minha mãe. E para ela era super, assim, especial, né? E dava uma tranquilidade pro coração, né? Poder me ver. Então, no acampamento base, as coisas fluíam melhor com a internet. A partir do acampamento base para cima, a gente tinha tipo um GPS, onde a gente conseguia mandar como se fosse um SMS, né? Um aplicativo de mensagem parecido com o WhatsApp, só para pessoas que também tinham se cadastrado. Então, eu conversava basicamente com a minha mãe e a gente mandava notícias que eram postadas em alguns portais aqui do Brasil sobre a expedição. Então, era basicamente por mensagem de texto, né? A gente tinha também um telefone satelital, e esse telefone, eu tentava até fazer ligações aqui para minha mãe, mas nos principais momentos assim críticos ele não funcionava. Então, nas horas que eu estava pré-saída para o ataque ao cume, eu tentei pra caramba falar com a minha mãe,
Por uns 20 minutos eu ligava, ou ela conseguia atender e ficava no mudo, não conseguia me escutar, ou a ligação não completava. E foi assim, desesperador, que naquele momento eu queria pra caramba conseguir falar com a minha mãe. E não deu certo, né? Eu falei, bom, tudo bem, né? Faz parte, né? Tenho certeza que eles vão estar também lá positivos, né? Pensando aqui, torcendo. Mas era essa forma de comunicação que a gente tinha. Era ou satélite, que não funcionava bem, ou essa comunicação por mensagens de texto. E funcionou bem. Hoje em dia tem muito mais tecnologia para isso, né? Quando eu conheci o Carlos, era basicamente só o satélite, que a ligação era muito ruim, então era tudo mais complicado. Hoje em dia que tem essa questão do tipo um SMS facilita bem a gente conseguir mandar notícias e deixar quem está aqui mais tranquilo. E eu sei como é esse lado de ficar, né? Porque o Carlos viaja para muitas expedições, né? Agora ele está numa outra expedição e eu, na maioria delas, fico, né? Então, eu sei como é difícil ficar sem notícia, imaginando o que está acontecendo. E isso porque eu ainda sou um pouco mais do meio, né? Então, para minha mãe, para minha família, que não conhecia tanto, eu ficava colocando no lugar deles como que era complicada toda a pressão, toda preocupação do que estava acontecendo lá. E aí eu fazia o máximo para poder sempre dar notícias, para tentar reduzir toda essa carga aqui para eles. Eu imagino que você estava com uma rede de apoio muito forte aqui, mas muito ansiosa por notícia e por saber como que estava tudo lá, né? E assim, Olivia, para quem está começando agora, você fala, agora eu quero começar a escalar. Qual conselho que você dá? Eu acho que para começar, ter um condicionamento físico não precisa ser, né, o melhor, mas ter uma frequência de atividade física na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, para depois disso começar na trilha, né? Acho que a trilha é o primeiro passo para quem quer ir para alta montanha, para quem quer escalar, porque você sempre vai ter a trilha envolvida nessas expedições, né? Depois da trilha, eu acho que é legal ter o curso de escalada em rocha, né? No curso de escalada, você vai ver qual que é a sua relação com a altura, como você se sente, né? Porque aí sim você já usa todos os equipamentos técnicos, e é muito mais acessível aqui no Brasil, né? Fazer um curso de escalada aqui próximo de Guaxupé, a gente tem várias opções. Então, o curso de escalada é muito legal para ver se você realmente gosta, né? De ter aquela... Porque tem vários momentos que você vai estar em trechos verticais, que você vai ter que lidar com altitude. Então, é legal você ter essa familiaridade com os equipamentos para quando você ir para alta montanha, essa ser uma variável a menos para você se preocupar lá. E depois fazer montanhas menores, né? Você comentou que você fez o vulcão, acho que assim, muita gente começa dessa forma. Foi uma das minhas primeiras experiências aqui na América do Sul, fazer algum vulcão, onde você já tem uma altitude razoável. E tem roteiros menores, né? O Equador. Eu sugiro montanhas onde você consiga ficar, numa primeira experiência, menos tempo, né? Não passe tanto perrengue. Porque se você, de repente, for por uma expedição de 18 dias e vai ter que acampar e vai ficar sem banheiro, né? Com uma alimentação precária, vai ser muita coisa, muita informação de uma vez só. Então, você pegar uma expedição menor, com menos dias na montanha, eu acho que isso vai facilitar para você ir aos poucos e se adaptando e ver se você gosta ou não. Mas acho que o condicionamento físico é o primeiro passo. E eu acho que é um aprendizado enorme, né? Porque você conhece outras culturas, outras pessoas. Sim. Acho que como pessoa, como a Joyce disse, você renova esse autoconhecimento e você passa a dar valor em pequenas coisas, como você falou, né? Com certeza. O fato de se alimentar, de beber água, de poder ir num banheiro tranquilo, confortável, dormir, não sentir frio, né? Fome e poder comer rapidinho, assim, né? Porque é tudo mais difícil, é tudo muito escasso. Então, você começa a dar valor, às vezes, naquilo que... no alimento que você não vai deixar sobrar no prato. Com certeza. Acho que E a gente percebe que a né? gente precisa de muito menos. Né? Às vezes a gente está aqui, a gente, né, quer montar uma estrutura gigante aqui para o nosso dia a dia, de coisas, de tamanho de casa, de tanto de coisas que a gente acha que precisa. E no fim, quando você está numa situação muito extrema, você precisa de muito menos para se sentir confortável, para estar bem. Então, acho que você se desapegar também de muita coisa, tá na montanha, traz essa perspectiva. Principalmente para se sentir completo, né? Sim, sim. A gente até tinha feito convidado também para o Carlos estar aqui, mas como ele está em expedição, mas fica novamente um convite para vocês voltarem aqui juntos. Imagino que trazer essa visão casal, né? De como foi esse desafio. Que acho que é muito mais fácil, né? Quando um motiva o outro ali. Não como casal, às vezes, se você tiver algum objetivo, chama aquela amiga para ir entrar num projeto fitness com você, que eu acho que vai ficar mais leve esse processo, né? Ter pessoas que te apoiam faz toda a diferença, né? Que acreditam, né? Quando
quando a ideia do projeto Doublehead, né, das 2 montanhas, partiu de mim, né? E o Carlos demorou para realmente participar e realmente falar assim, não, vamos, vai dar certo. E quando ele falou isso, assim, mudou completamente o cenário. Então, ter a pessoa que está ali, que vai falar, não, acho que você consegue, ter uma pessoa nesse papel de te colocar para frente, de te dar segurança, de te incentivar, é uma diferença gigante, né? Porque nem sempre a gente está com a nossa energia completa, né? Tem dias que a gente, né, tá mais para baixo, tem momentos que a gente pensa em desistir. Então, ter alguém ali que vai te ajudar nesses momentos, né? E não precisa ser o marido, pode ser uma amiga, pode ser a família, né? Pode ter qualquer pessoa desempenhando esse papel. Mas para mim foi essencial, assim, e não foi só o Carlos, né? Tiveram muitas amigas também que me fortaleceram em momentos que eu falei, caramba, né? Tô mudando completamente a minha vida, eu saí do meu trabalho, né? O Everest não é algo, algo tão, assim, tão fora da realidade, né? Uma coisa tão diferente, será que faz sentido? E eu tive muitas amigas que fortaleceram esse sonho. E acho que isso é muito legal, se cercar de pessoas que te mostrem dessa forma, que te incentivem. Que te apoiem, né? Que te apoiem, sim. E como tá sendo ver o seu rostinho espalhado aí por vários sites de notícias, revista? Imagina a tua família olhando e falando, nossa, a Olivia aqui. Como tá sendo essa Acho que experiência? a que mais está curtindo tudo isso é minha mãe. Minha mãe adora, né? Morre de orgulho. E para mim está sendo muito legal também. Acho que é uma nova experiência, né? Eu tava acostumada a conversar, expor mais, mas sempre num âmbito mais técnico, muito focado no meu trabalho, né? Então, na empresa, eu acabava tendo esse papel, mas falando de uma parte muito mais técnica. Agora, vim contar sobre uma experiência minha, um pouco mais sobre mim, está sendo uma novidade e está sendo muito legal por essa questão de me conectar com muitas pessoas. Então, acho que esse está sendo o grande benefício, a grande parte boa disso tudo, é estar conhecendo muitas outras pessoas que também gostam, ou que começaram a fazer trilha, ou que também estão vendo essas possibilidades. Então, essa conexão que está sendo gerada com essas notícias, né, com a expedição ter ganhado uma mídia, está sendo essa parte de ter mais pessoas envolvidas. Essa parte é muito boa. E é um incentivo super do bem, né? Super, assim, positivo. Eu ouvi muitas histórias de muitas pessoas para construir essa minha. Então, acho legal também que outras pessoas, né, contribuir com histórias também. E eu acho super legal você já fazer um podcast aí, né, Sim. no Spotify, sei lá, falando sobre isso, porque além de você se comunicar super bem, Obrigada. eu acho que a sua experiência, ela vai ser válida para várias outras pessoas. Legal. Né? Legal. Fica aí a dica. Bom, e você passou por vários lugares, eu sei que você está na emoção ainda do Everest, né? Paisagens maravilhosas, mas qual aquele lugar especial que você fala assim, nossa, esse lugar todo mundo deveria conhecer? Bom, eu sou suspeita porque o Nepal acabou tendo esse papel muito importante na minha vida, né? O Nepal trouxe aí uma transformação, foi lá que eu tomei essas decisões de começar a escalar, foi lá que abriram muitas portas para mim. Então, e o Nepal é um lugar que não te traz só essa questão natural, de um ambiente lindo, né? Tão diferente do que a gente está acostumado. Ele tem essa questão cultural e religiosa muito forte. E é um país que também é extremamente pobre, então tem diversas nuances ali, e o país acaba tendo uma energia muito boa, que te faz realmente refletir sobre muita coisa da nossa vida. Então, eu iria sugerir o Nepal para quem gosta de atividades mais outdoor, né? Porque realmente você ir lá só para conhecer as cidades não traria toda essa experiência, mas acho que o Nepal, para quem gosta de trilha, para quem gosta de estar na natureza, é uma experiência incrível, sabe? Lá tem diversos também retiros, tem muita experiência legal nessa parte mais espiritual que as pessoas podem ter. Então, o Nepal eu acho que é um lugar transformador. Eu gosto de lugares que trazem essa parte de diferença cultural. Então, o Nepal trouxe todos esses ingredientes, né? Acho que todos os países ali mais do Oriente traz esse choque de cultura que agrega pra caramba, né? Porque a gente viajar aqui na América do Sul, na Europa, assim, é legal, né? Claro, né? Sempre é legal viajar, mas não é tão diferente pra gente, né? Culturalmente é um pouco mais parecido. O Oriente traz uma diferença muito grande. Então, acho que os países ali do Oriente, tem vários que eu ainda quero conhecer, né? A Índia é um país que está também na minha lista. Eu acho que eles trazem componentes a mais que faz a gente pensar e abrir novas possibilidades aí pra gente. E o Nepal foi onde te deixou, assim, com um gostinho de quero mais, porque você foi... E quero voltar. Eles falam assim, você pode vir até aqui, ali você já não pode mais. Exatamente. Né? Então, você falou, não, eu quero ir lá. E nessa época, assim, eu olhava pro Everest e falava...
não passava pela cabeça que seria possível. Então, nesses 5 anos, uma ideia muito grande foi sendo construída e tudo começou lá. Então, é um país que tem todo o meu carinho e eu quero voltar muitas vezes para lá. Ai, que delícia. Legal. A gente tem mais uma perguntinha aqui. Boa noite, meninas. Qual foi o primeiro sentimento quando você alcançou o seu objetivo? Fer Lima, muito obrigada. Olha, quando a gente chegou, esse sentimento eu tive no cume, quando a gente chegou no cume do Everest, que esse sim, o Lhotse fazia parte de tudo aquilo, mas o Everest era realmente o que eu tinha imaginado por tanto tempo, né? O Lhotse foi algo a mais que acabou dando certo, mas o Everest era o grande sonho. E foi uma sensação, né, uma alegria gigante, uma emoção gigante, mas a principal sentimento que eu tive foi uma confiança em mim tão grande, sabe? De ver que tinha dado certo, que eu estava ali e que eu tinha conseguido, depois de tanto tempo, estar no lugar que eu mentalizei, que eu imaginei. Então, acho que o grande sentimento foram esses. Foi uma emoção gigante, felicidade e uma confiança de que dá, sabe? Que dá certo. E esse sentimento é o que mais permanece. Quando a gente volta, a gente vai esquecendo as partes difíceis e vai ficando esses sentimentos bons, principalmente de confiança, que as coisas acontecem, sabe? Quando a gente se dedica, põe energia. Deve ter sido uma explosão de emoções, né? Nossa, foi choro, né? Tem vários vídeos que eu nem consigo falar e é difícil também se comunicar lá. Logo depois de toda essa sensação boa, me veio uma preocupação. A gente ficou no cume em torno de 30 a 40 minutos, né? Nos primeiros 10 minutos eu tava assim, estarrecida, olhando né, olhando tudo e observando, sem conseguir falar com ninguém, só realmente vivendo aqueles minutos. Mas depois que passou toda essa euforia, eu senti uma preocupação grande que a gente precisava descer tudo. E a gente passou por trechos muito expostos, logo ali no próximo a chegar ao cume. Então, são trechos realmente arriscados. E aí já começou a me dar uma preocupação grande que teria que descer a montanha. Então, o sentimento grande, assim mesmo, de total tranquilidade, de felicidade, foi realmente quando a gente chegou depois no acampamento base. Mas esse do cume vai ser inesquecível. Ai, Eu acho que o sentimento de gratidão pela proteção também. Sim. Por conseguir chegar no objetivo e voltar em segurança, Com certeza. né? E com saúde, tranquilo, pronta para um novo desafio. Né? A história é simplesmente incrível e muito inspiradora. João, 1993. Obrigada, João, pelo comentário. Qual conselho você poderia repassar a quem deseja fazer esse tipo de desafio? João Fernando. É isso mesmo. Teve uma outra parte do comentário do João aqui. Ele é a mesma pergunta. É isso mesmo. Qual conselho? Foi chegando outras aqui. Para mim, funcionou muito construir aos poucos. Então, o Everest, por muito tempo, não era meu objetivo. E começar com a trilha, me preparar fisicamente, ter outras experiências na montanha. E acho que, principalmente, viver e se sentir muito realizado com todas essas outras situações que foram acontecendo antes do Everest. Porque, às vezes, a gente pensa, né? Às vezes, algumas pessoas já focam de uma vez no Everest e nem sempre curtem esse processo. Então, acho que curtir o processo até você atingir algo que é grande e que vai demorar é essencial para você se manter com energia e motivado para conseguir chegar lá. Então, acho que o conselho é realmente curtir o processo. Cada fase, né, cada trilha que você conseguir fazer, cada quilômetro a mais que você correr, ou, né, se for um objetivo que não é aí ligado à atividade física, conseguir separar quais são esses estágios e celebrar esses estágios, para você ir ganhando essa energia, né, e chegar aí aonde for o ponto final. Para dar uma pausa aqui para a Olivia tomar uma água, a gente recebeu várias perguntinhas aqui. O meu celular, gente, não sei, ele tá com um delayzinho aqui, mas nossa equipe, sempre sensacional, tá mandando aqui. Então, caso você mandou uma perguntinha e demorou para responder, pode mandar de novo que a gente vai respondendo, tá? A gente vai fazer um sorteio, a gente não comentou, mas aproveitando que tá todo mundo aí bem engajado, a gente faz um sorteio para cada rede social. Então, a gente vai fazer uma perguntinha, né, Gil? O primeiro a responder e a nossa equipe identificar aqui que foi o primeiro é o ganhador, tá? É um brinde personalizado da Unimed e depois vocês podem retirar conosco lá na Unimed. Então, vamos lá, Ju? Vamos lá. A pergunta é essa, né, Joyce? Como era feita a comunicação da Olivia com a família? Quem prestou atenção aí, ela deu ainda duas formas de comunicação. Então, se você falar pelo menos uma, a gente já considera. Em cada plataforma digital, YouTube, Facebook e Instagram. Um brinde para cada. Então, vocês escrevam aí.
qual era a comunicação da Olivia com a família. Como era a comunicação da Olivia, como era feita a comunicação da Olivia com a família. E colocaram um comentário aqui, ó. Vão mandando aí a resposta. E nesse intervalo, tem um filme com o Brad Pitt chamado 7 Dias no Tibete. Você já assistiu esse filme, No Olivia? Tibete, já. É incrível Tibete. esse filme. É incrível. Vale muito a pena assistir. É um filme antigo e eu já assisti ele umas 3 vezes. É lindo. Vale muito a pena. Ó, vamos esperar mais um minutinho, ó. Digitando quem será que é o ganhador, hein? Digitando. Chico e Chica, Elaine, SMS. Isso, parabéns. Era um SMS, um dispositivo, né? Tá certinho. Parabéns, Elaine. Você retira com a gente lá na Unimed, tá? E no YouTube, a Maria Luísa Bonfim. A minha mãe. Ah, merece demais. Ela colocou SMS satélite. Ela sabe de cor. Parabéns, Maria Luísa, pela filha. Orgulho aqui de Guaxupé, do mundo, né, Joyce? Parabéns mesmo. Imagina a sua aflição, mas olha que bom, né? Agora é só curtir a conquista, celebrar e comemorar bastante. E assim, gente, a gente tá chegando ao finalzinho já. Um último recadinho que a gente gostaria aqui para você deixar. Uma mensagem para aqueles que sonham, que desejam e muitas vezes escondem atrás dos seus medos. Deixa um recadinho para aquecer os coraçõezinhos aí. Bom, acho que algo que me ajudou muito nesse caminho todo é me cercar de pessoas que vão te apoiar, que vão te incentivar e sonhar grande. Sonhar grande porque aos poucos é possível. Então, não se assustar com o tamanho dos sonhos, não limitar esses sonhos. E pensando que é um passo de cada vez, comemorar as pequenas vitórias, as pequenas coisas que vão te fazer estar mais próximas de realizar esse sonho grande. E pensar que a gente tem uma capacidade gigante, né, quase ilimitada, de fazer acontecer as coisas que a gente coloca a nossa energia, a nossa dedicação, e que é possível. Então, acho que essa história, eu ter conseguido chegar lá, né, sendo algo que é recente, né, não estive sempre nesse meio, foi algo que foi construído muito aos poucos. Eu aprendi muito isso, que dá pra gente ter esses sonhos que é meio fora da caixinha, né, e que a gente não pode deixar ninguém julgar e limitar esses sonhos, né, ninguém tem o direito de questionar os nossos sonhos. Então, se cercar de pessoas que vão te colocar para frente, que vão te incentivar e acreditar que eles são possíveis. Ai, todo mundo tá falando aqui, adorei seus conselhos, a gente também. Eu adorei seus conselhos, parabéns. Parabéns, Maria Luísa, inspirador. E realmente foi muito inspirador, né? A gente sai daqui muito mais motivada. Te agradeço muito de coração por estar aqui com a gente, né? É um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece em nome de toda a equipe Unimed e Guaxupé também, né? Por estar você aqui. Tem mais um agradecimento? Eu quero agradecer todos que acompanharam nas redes sociais. Agradecer a Olivia. Eu particularmente amei fazer esse podcast. Eu acho que a gente teve uma aula aqui de acreditar na gente, que a gente é capaz, em dar valor nas pequenas coisas, nos detalhes, em que é possível, que a gente precisa realmente, assim, eu adorei te conhecer, um prazer enorme te conhecer. Com certeza. E, assim, saio daqui cheia de aprendizado, de conhecimento, de vontade de fazer coisas novas, né? De aventurar. E eu espero que você aí também que está acompanhando a gente tenha absorvido tanta coisa boa que foi falado aqui, tanta coisa positiva, né? E vá para a luta também, né? Vá para a luta, vá atrás dos seus sonhos, vença seus medos, acredite em você. Está aqui a prova que eles são possíveis, mesmo quando às vezes nem mesmo você pensava que seria, né? Será que a Olivia de 8, de 9 anos imaginaria? Jamais, nossa, de jeito nenhum. Agradeço muito, viu, meninas, pelo espaço e também me coloco à disposição para todo mundo que quer conhecer mais de montanha, que quer entrar mais nesse mundo, falar comigo, perguntar mais coisas, pedir dicas. Então, vai ser um prazer também ajudar quem estiver começando. Qual que é o seu Instagram? Lá Olivia tem muitos relatos, né, da sua viagem. Então, @OliviaBonfim. Acesse lá. Segue a Olivia, que vale a pena. Tem cada foto lindíssima. E tem entre as outras 1000 expedições que ela já fez, outras viagens, vale a pena, tá? Gente, muito obrigada. Os ganhadores retirem com a gente.
lá no Unimed, os seus brindes. Para agosto, a gente já tem um próximo episódio aí em mente que vai ser muito legal, realmente para fortalecer ainda mais os seus ânimos, os seus hábitos. Não vou dar muito spoiler, mas garanto que vai valer muito a pena. Então, eu já preparei, em breve teremos as divulgações. Obrigada você que esteve aqui, obrigada, Ju. Obrigada, Joyce. Espero vocês no próximo. Obrigada, Olivia, e até mais, Obrigada. gente. Boa noite. Boa noite. Há quase 60 anos cuidando de vidas. Onde tem Unimed, tem presença que transforma a medicina humanizada em arte. Lazer em futuro. E saúde em rotina. Onde tem Unimed, tem presença que transforma.